Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. César, bem-vindo. Mais um episódio, Negócios do Jogo, 15º já. Hoje nós vamos falar da linha de receita denominada como comercial, que é um nome que a gente tem tentado mudar, né, César? Tentado incutir na cabeça dos clubes aí uma mudança para que a gente possa ser mais abrangente. Mas dentro desse papo hoje, nós vamos destacar o papel das casas de aposta, das plataformas de aposta e qual é o seu impacto nesse crescimento. E mais importante que isso, como os clubes podem lidar com tudo que vem pela frente no desenvolvimento e no crescimento das apostas esportivas no Brasil. Então, pessoal, vai ser um tema super quente, polêmico, com debate, com números que a gente está trazendo aqui, que a gente vai dividir com vocês. Mas, claro, antes, vamos começar a fazer a nossa abertura. Como tradição, a gente faz a abertura, aí o César abre para o seu bom dia e a gente começa o debate. Certo? César, bom dia. Aberto, é contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael Plastina, e a todos que nos acompanham no YouTube, no podcast, enfim, em todos os lugares. Hoje o tema é divertido, é mais pesado do que o normal, né, à medida que tem hoje muita celeuma, muita discussão, debate em relação às apostas. A gente vai tentar aqui ser técnico o suficiente para tratar do assunto de uma maneira pragmática, objetiva, sem viés, apontando riscos, benefícios, próximos passos, enfim, tudo que tem relacionado ao assunto. Boa, bom ponto, César. Sem viés, sem polarização, sem intenção escusa. Não que as pessoas tenham, mas a gente tem visto aí uma poeira, né? Uma nuvem cinza nos debates que a gente vai tentar tirar aqui. César, começando logo de impacto aqui, logo de cara, as receitas dos clubes elas vêm crescendo nos últimos anos. E toda vez que eu olho um gráfico, eu procuro encontrar insights, óbvio, como todo mundo, mas eu, antes disso, quando é ano a ano, eu procuro encontrar consistências. Então, consistências de crescimento, consistências de queda. Depois eu olho as inconsistências e tento entender porquê das inconsistências. Então, eu vou dividir um slide aqui do relatório Convocados de 2024, para a gente procurar essas consistências e inconsistências e aí a gente abrir o nosso debate. Eu separei algumas coisas e que eu quero ouvir a sua opinião. Vamos lá, vou ocultar aqui para a gente poder ter visão completa. Isso aqui é um corte dos últimos 5 anos da evolução das receitas dos clubes, aberta por linha. Né? Então, a gente vê ali claramente que o azul é o direito de imagem de televisão, que é o maior, o mais relevante ainda no cenário. A cinza clara é a comercial, e aí eu já faço um destaque. Ela salta de 11% em 2019 para 20%. Se a gente olhar, tentando buscar aquilo que eu falei, a consistência no crescimento, é a única que tem um crescimento consistente, robusto, evolutivo. A gente sabe que venda de jogador é muito mais difícil, tanto é que nem é classificada como receita recorrente, é uma receita que fica ali à parte, apesar dela ser recorrente, dela acontecer todo ano, né? Mas a gente não tem um controle sobre isso. O próprio exemplo aí, nós tivemos o Palmeiras com a venda do Endrick e do Estevão, 2 vendas bem acima da média, e que vai dar um salto esquizofrênico aí em 2 anos das receitas do Palmeiras. Agora, César, essa leitura, na sua visão, está correta? E aí eu queria que você destacasse, e aí é uma coisa que eu quero falar também, dividir com você, que é a importância que os clubes devem dar receitas como as comerciais, sócio-torcedor e bilheteria, que quando a gente olha o crescimento, sócio-torcedor e bilheteria nesses 5 anos cresceu 44% e a comercial cresceu 31%. Então, se a gente projetar isso para frente, dando uma margem de crescimento interessante,
dado que são duas linhas de receita onde o clube tem um pouco mais de controle sobre o seu desenvolvimento, a gente poderia ter um futebol lá na frente muito mais equilibrado, correto? Esqueci de alguma coisa? Qual é a sua visão sobre essa leitura desse chart? Eu acho que o ponto é esse mesmo, né? Eu acho que das receitas que nós temos aqui dos clubes, a TV normalmente é aquela que já está mais ou menos dada, né? Porque são contratos de longo prazo, pode aumentar clube a clube um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para performance, para audiência, mas em geral elas estão dadas ali, né? Você demora para ter uma recorrência, para ter uma alteração. Onde eles têm, de fato, maior atuação é dentro das receitas comerciais e das receitas com o torcedor diretamente, né? Bilheteria e sócio-torcedor. E aqui, as receitas comerciais, de fato, elas estão crescendo. E quando a gente olha, inclusive, considerando o impacto na pandemia, ele segue evoluindo, né? Na pandemia, essas receitas proporcionalmente cresceram, né? E se mantiveram elevadas ao longo do tempo. Então, é interessante olhar essa evolução e esse crescimento consistente. É claro que a gente precisa só fazer o disclaimer aqui que parte deste impacto está relacionado ao aumento relevante de investimento da Red Bull no Bragantino. Então, mas mesmo que excluirmos esse valor, ela continua crescendo. Alguns clubes têm feito trabalhos muito relevantes nesse sentido. O Corinthians, o Flamengo, o São Paulo mais recentemente. Ou seja, alguns clubes têm feito bons trabalhos de evolução nas suas receitas, mas se a gente separa clube a clube, ainda tem muito a desenvolver. O Palmeiras hoje ainda tem uma boa receita de comercial por conta de Crefisa, mas quando eu comparo com o resto do mercado, provavelmente ele já está defasado, porque se ele tivesse uma ação mais estruturada do ponto de vista de ocupação da sua camisa, dos seus espaços, talvez ele tivesse uma receita até maior do que a Crefisa sozinha paga. Então, você tem o Internacional, o Grêmio, ou seja, você tem os clubes de Minas, todos ainda, os clubes do Rio, o Botafogo até outro dia estava sem patrocínio, ou seja, você ainda tem um desenvolvimento a fazer que me parece indicar que estamos num processo ainda de contínuo crescimento dessas receitas. Perfeito. Há alguns episódios atrás, nós falamos muito sobre a evolução do patrocínio e a gente pontuou na história as indústrias que fizeram parte desse processo e contribuíram com essa evolução. Né? Falamos dos bancos, falamos do varejo, falamos de uma série de segmentos de mercado, de eletrônicos, e chegamos na era de 2018 para cá, mais ou menos, das apostas esportivas. E dado que a gente controla e monitora isso há muitos anos, a gente viu uma escala fora da curva, né, do tamanho desses investimentos, principalmente na categoria patrocinador master. Nós tínhamos aí, antes das casas de aposta, nós tínhamos algo ali em torno de 25, 30 milhões, né, de valores investidos nessa categoria para os principais clubes, como Flamengo, Corinthians, a própria Caixa chegou a esse patamar. Mas aí nós saltamos, né, de 25, 30 para até valores aí falados no mercado, 80, 85 milhões por ano, 100 milhões por ano. Isso, por um lado, é positivo, mas, por outro lado, gera um risco, porque a gente viu que indústrias entram e saem. Né? O futebol, no caso brasileiro, não foi capaz até agora de fazer uma retenção mais longa de segmentos de mercado como patrocinadores. Aí eu ficaria tranquilo. O cara está pagando 100 hoje, se ele gosta, se ele é bem tratado, ele vai ficar ali pagando aquilo um pouco mais durante muito tempo. Não tem sido esse o histórico. Tá? Qual é a sua leitura inicial sobre esse crescimento? Aí, se você puder trazer também algum exemplo de outro tipo de indústria que tem esses saltos e o que acontece depois, e aí a gente vai pouco a pouco avançando nos temas aqui mais picantes do nosso episódio. Assim, me parece muito, muito claro que quando a gente olha o histórico de comportamento dos patrocinadores, vamos pensar no Master, vai, porque ou aqueles que estão ali na camisa e tudo mais,
eles são, eu vou chamar de erráticos, mas na verdade eles são de prazos curtos. Dificilmente você vê, como nós tivemos já, o São Paulo acho que é um dos exemplos mais característicos, a LG ficou por muitos anos na camisa, então criou-se um vínculo muito forte. O Palmeiras hoje com a Crefisa, mas em geral você tem muitas variações, muitas alterações. Por quê? Porque o futebol, talvez, aí você pode me ajudar nessa avaliação, seja muito mais uma plataforma de exposição de novas marcas, de marcas entrantes, do que algo que os clubes conseguem, junto com seus parceiros, construir uma linha de longo prazo. Por isso, talvez nós tenhamos tantas mudanças de setores, né? Agora os bancos digitais vêm e entram porque eles precisam divulgar a marca, aí logo que eles percebem que já conseguiram algum acesso, todo mundo tira o pé. E aí vem a outra indústria, porque o futebol ele atrai muito a atenção, ele faz muito bem esta divulgação, né? Seja pela televisão, seja porque os torcedores compram as camisas, vão para as ruas, aquela marca fica espalhada o tempo inteiro. E aí outras indústrias, a gente vê, em geral, isso acontece quando a indústria está começando os seus... quando ela está iniciando as suas operações e precisa divulgar sua marca para se tornar conhecida. Então, por isso, essas duas coisas em conjunto, elas se mostram profícuas no futebol, né? Você quer crescer, quer divulgar sua marca numa indústria que tem essa capacidade, então você acaba tendo essa movimentação. Pelo menos a minha percepção. E aí, quando eu olho aqui na Europa, tirando os clubes que têm patrocinadores efetivamente de muito longo prazo, porque tem às vezes algum relacionamento com o próprio acionista, eu vou lembrar a Emirates, tem algum tempo que ela tem um patrocínio com o Milan, com o Real Madrid, com o Arsenal, mas a Etihad com o Manchester City, mas em geral as outras marcas elas vão se movimentando, né? Também é um pouco deste conceito. Entra, divulga, 2, 3 anos, sai, vem uma nova, enfim, acho que também tem um pouco dessa mudança, mas aí eu acho que você pode também contribuir, ajudar a entender se isso aqui de fato faz sentido ou se é só uma percepção de quem está um pouco distante do mercado. Você não. Primeiro, você não está distante, né, do mercado. E segundo, você fez uma pergunta muito importante em vários aspectos. Ela é importante porque ela é técnica, ela é importante porque o Brasil é diferente, e ela é importante porque você toca também nos objetivos das marcas. E é aí que academicamente falando, a gente coloca a disciplina do patrocínio como uma das mais complexas, porque são muitos interesses diferentes dentro de um mesmo pote. Você tem o interesse e o que é capaz de entregar do ponto de vista de esporte. Cada esporte tem a sua peculiaridade, tem o seu tamanho. Você tem a característica do país do ponto de vista de mídia, e aí vamos falar sobre isso. E você tem a característica de cada segmento de mercado, que quando você olha só para o segmento de mercado, aí as variáveis são infinitas. Eu listei aqui umas 20, 30 que aí não vai nem conseguir falar sobre elas. Mas depende do produto. Uma coisa é você vender passagem aérea para Dubai, outra coisa é você vender Ferrari, outra coisa é você vender pneu, outra coisa é você vender conta em banco, outra coisa é você vender aparelho celular, você abrir conta para fazer apostas. São características e valores completamente diferentes. Você não troca de carro todo ano, você não troca de carro a cada 6 meses, muito menos para carros de valor premium. Mas vamos lá para a resposta. E depois eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso, mas responde aí que eu tenho outra dúvida aqui. Mas vamos começar do começo. Você falou por que segmentos novos usam o esporte como plataforma, talvez, inicial de comunicação e marketing. No caso do Brasil, é muito simples de explicar. Especificamente falando do futebol, é comunicação de massa, é alcance alto, porque a gente tem um país, do ponto de vista de publicidade e comunicação, muito dependente da televisão aberta ainda. O alcance da TV aberta chega a 97%, 96% da população brasileira. TV por assinatura não passa de 35%. A internet já superou isso, a gente já tem aí mais de 160 milhões de brasileiros com acesso à internet em algum momento do dia. Nós temos acesso todo dia por várias formas, seja celular, computador, público, escola, trabalho. Mas até pela TV, né?
até pela TV. A TV hoje é um celular e o celular é uma TV, que é uma tese minha sobre tela 1, tela 2, tela 3, não tem mais isso, né? Depende de cada pessoa. Mas respondendo a sua pergunta, o que uma marca consegue quando ela patrocina o futebol, por exemplo, um clube que joga a Série A, que joga a Libertadores, que tem exposição na TV aberta, o que ela consegue do ponto de vista publicitário, né? O jargão publicitário, ela tem alcance, volume e frequência. Ela tem alcance alto de pessoas, ela tem volume de exposição, quantidade de exposição e numa frequência alta, ou seja, todo dia. O que é que isso gera? Conhecimento de marca, lembrança de marca. Então, esse é o primeiro objetivo. E aí que entra a complexidade de todo esse processo na evolução. Ou seja, chega um momento que essa marca atinge bons níveis de lembrança, e nós vamos falar aqui, daqui para frente, eu trouxe 3 números diferentes sobre isso para a gente dividir. O objetivo passa a mudar. E a entrega do patrocinador precisa se adaptar a isso. Então, ela passa de lembrança para desejo, para consideração, para conversão e para lealdade. Então, há um processo, é um funil de compra aí. Funil de construção de marca, como a gente chama. E aí o patrocinador ele precisa se adaptar. Em cada um desses momentos, há ações para serem feitas, que vão se distanciando da visibilidade e se aproximando da promoção, do relacionamento, da fidelização. Então, é um trabalho muito bonito, super complexo. Não é só vender o patrocínio, né, ganhar a comissão ali, ligar A e B e fazer a ponte. Não, tem um trabalho muito grande na fundação dessa ponte. Então, demorei um pouco, porque é uma resposta técnica mesmo. Então, o futebol atrai, no Brasil, marcas novas e segmentos novos por essa força de gerar alcance, volume e frequência. Ou seja, resumindo, acelerar o processo de conhecimento de marca e de construção de marca e funil de compra no mercado. Claro que isso não quer dizer que a marca deva só patrocinar, isso é uma atrocidade. Então, ela precisa da publicidade tradicional, e eu falo isso há 25 anos nesse mercado. Patrocínio não é publicidade, patrocínio é uma disciplina dentro de todas as estratégias de marketing e comunicação e que precisa e é objeto, conteúdo para publicidade. Inclusive, no mercado mais maduro, como que é o americano, muitas empresas que têm o pilar patrocínio na sua estratégia corriqueira de marketing e comunicação, as agências de publicidade elas esperam sair o plano de patrocínio para usarem essas propriedades, esses atletas, esses eventos, esses clubes, nas suas estratégias de criação de publicidade. Porque, claro, soma, não divide nem subtrai. Desculpe ter sido muito técnico, mas a sua pergunta é fundamental para entender esse mercado e por que a gente tem hoje, já dando um dado aqui, César, dos 16 clubes que a gente estuda via pesquisa de mercado lá na Sport Track, todos eles têm pelo menos uma marca de apostas como sendo uma das 15 mais lembradas como patrocinadoras. 5 deles têm 2 marcas no top 15 e 2 deles têm 3 marcas no top 15. Então você vê a força que o futebol tem e o esporte em geral de elevar a lembrança, de subir a lembrança das marcas que o patrocina na torcida. E como a gente tem ali 90% dos brasileiros que tem pelo menos um time do coração, é uma aposta interessante. Uma aposta interessante, boa. E aí, isso que você fala me traz à mente, que ela seria outra pergunta que eu ia fazer, mas que, na verdade, eu já vou dar um pouco do direcionamento para você me corrigir ou não, que tem uma daquelas tantas lendas urbanas que é por que o futebol não atrai patrocinadores globais, né? E aí quando você olha todos os mercados na Europa, especialmente na América do Sul, os patrocinadores, na sua grande maioria, são patrocinadores locais. Você tem poucos patrocinadores globais que estão associados, em geral, àqueles clubes globais. Por quê?
a divulgação, quando a gente olha essas casas de apostas todas, elas estão, por exemplo, buscando uma consolidação no mercado nacional, no mercado local. Elas não estão olhando o mercado global, ninguém está olhando a camisa do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, para olhar ali um produto que eu vou vender para onde? As marcas globais, elas têm estratégias muitas vezes globais, né? Elas não vão usar o futebol para fazer este acesso. Então é uma lenda que todo mundo fica perguntando, cadê a marca global na camisa? Você pode até ter uma ação ou outra, mas normalmente essas marcas elas são locais, né? Em boa parte. É isso mesmo ou tem algum equívoco aqui? Não, é isso mesmo, mas a gente divide em duas linhas de resposta. E a palavra global responde. Quem vai ter um patrocínio global na camisa é um clube global. Ponto. E esse estudo já foi feito diversas vezes e é monitorado na Europa. Se você pegar os patrocínios do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City, do Arsenal, do Liverpool, do Chelsea, do Milan, do Inter, se você olhar na média dos últimos 20 anos, todos eles tiveram patrocínios globais. Por quê? Por duas razões simples. São os maiores, são os maiores clubes dos seus países. Eles jogam a Champions League, que é uma competição global, e as suas ligas nacionais têm expressão global. Ou seja, nós no Brasil assistimos a Premier League, a Série A, a La Liga. Mas quem no mundo assiste o Campeonato Brasileiro? Os brasileiros que estão fora que conseguem assistir. É o mercado nacional, né? Então não é global. Exato. Então não há porquê uma marca global estar lá. A segunda resposta. A marca global ela não precisa se valer do que o esporte tem de melhor, que é a visibilidade e a lembrança que ele gera. Porque ela já é global, ela já é muito conhecida. Ninguém precisa conhecer a Coca-Cola. Ninguém precisa conhecer a Pepsi. Agora, a Pepsi e a Coca-Cola, elas podem ter, eventualmente, estratégias regionais de algum tipo de reforço que interesse um clube, mas não pelo clube, mas por um momento. Então, essa é uma outra resposta. A primeira é a mais importante. E a terceira, falando especificamente de Brasil, se você não precisa da visibilidade da lembrança e você tem um mercado de publicidade que entrega alcance, volume e frequência, e você é o dono da narrativa nos 30 segundos lá do espaço publicitário, e você já é muito lembrada, é melhor que você controle a sua narrativa do que você correr algum certo risco que é patrocinar. Patrocinar tem risco. É um risco de um escândalo, né? É um risco de um crime quando vem para o atleta, é escândalo de fraude dali, fraude daqui, que acontece violência muito. da torcida, né? Com a exposição da marca numa pancadaria. Né? Então esse clamor por marcas globais em times brasileiros, sem querer ser mal educado, mas tecnicamente é jogar para a torcida, de novo. Se a gente acabou o outro bloco com uma boa aposta, vamos falar que hoje está jogando para a torcida, está procurando mídia, está querendo fazer mídia para vender algum produto. Então, pode, claro que pode, uma marca global patrocinar. Agora, tem que estar dentro de uma estratégia, aí, no caso, específica para aquela região, para aquele momento. Algo aconteceu com aquela marca que ela precisa daquilo. Mas o que você vê hoje, e aí só para fechar, César, as grandes marcas globais, ou elas estão nas grandes competições, como Copa do Mundo FIFA, como Jogos Olímpicos, né, como a UEFA Champions League, porque aí você tem muito menos risco, né, institucional, algo muito maior, né, apesar da gente ter tido recentemente escândalos aí em grandes instituições do esporte, né, ou ela está numa propriedade em um clube, mas um clube visivelmente global, como é o Milan, como é o Real Madrid, como é o Manchester City hoje, ou ela está num território que cresce muito hoje de patrocínio e parcerias, que são os naming rights,
que são um baita sucesso nos Estados Unidos, tem crescido na Europa, tem crescido no Brasil, inclusive, onde essas marcas elas se apropriam dessa mídia, dessa visibilidade, mas com um foco muito grande também em relacionamento com os seus públicos. Então, essa é uma resposta acadêmica / prática, porque é assim que funciona se você traz para a equação, César, os objetivos das marcas, que vão variar e vão flutuar na medida em que essas marcas evoluem e amadurecem. Eliminamos aqui mais um mito do esporte, junto com aquele de vender camisas, vai pagar o contrato de algum jogador, e entre tantos outros. Esse é o mito, não tem a menor dúvida. Agora, vamos para a parte pimenta do episódio de hoje. Você já reconheceu que o segmento apostas ele é relevante, ele se tornou protagonista na evolução do faturamento, né, na linha de receitas comerciais. A gente já mostrou aqui que pelo menos 16 clubes estudados aqui por nós têm uma, duas ou três marcas já na mente dos consumidores. Eu vou trazer um outro dado aqui muito interessante. E aí eu vou te fazer a pergunta apimentada. Em duas perguntas aqui dos nossos questionários, entre 2020 e 2023, ou seja, 4 edições, a gente teve um crescimento da lembrança desses portais de 75%, ou seja, 137 sites foram citados em 2020 contra 240 sites citados em 2023. Crescimento de 75%. Quando a gente olha para consumo, ou seja, se você faz apostas, em que site você faz, esse crescimento foi de 128%. Saltou de 57% para 130%. É um dado pesado, né? Considerando que a gente tem ali, em média, 36% da população que dizem, nas nossas pesquisas, que fazem algum tipo de aposta. Ou talvez esse número seja até menor. Deixa eu só checar aqui, César, para eu não falar uma besteira. 2023, 34%. Eu errei por 2%. Só que em 2020, esse percentual era 16%. Então, nós estamos falando ali de dobrou, né? Mas ainda é um percentual abaixo dos 50% da população. O que, por um lado, é ruim, porque é menos de 50%, mas quando você olha como projeção de crescimento, parece tendência, que né? Tendência é muito interessante. Então, nós temos uma equação aqui que ela aparentemente é muito boa quando você olha para o mercado. Mas quando você coloca o que é esse mercado, apostas esportivas, você acende uma luz amarela, que é ao investimento, ao crescimento de lembrança, ao aumento do consumo, aponta para um crescimento exponencial, mas a aposta esportiva ela traz elementos perigosos, que a sociedade precisa tomar cuidado, que o governo precisa ter atenção e que os clubes têm uma responsabilidade. Então, vamos lá, cuidado, atenção e responsabilidade. Diante desses números, diante do cuidado, da responsabilidade e da atenção, como você vê o desenvolvimento, falamos dos últimos 5 anos, como você vê os próximos 5 anos e, a partir daí, o que a gente pode fazer para que esse mercado amadureça de forma tranquila e que a sociedade seja preservada? Bom, aqui também é uma pergunta complexa, porque ela tem muitos vieses, aqui, muitos direcionamentos para poder ter uma resposta única, que não será única. Primeiro, como qualquer indústria nova, é uma indústria que começou formalmente ou quase formalmente há uns 5 anos, é uma indústria de expansão, né? Você está crescendo, fazendo novas marcas, trazendo novos players. Era a história do banco digital, aconteceu isso, criptomoeda aconteceu agora. Toda história, toda indústria que está em crescimento,
ela de fato traz muitos players. Então a gente ainda está no momento ainda de, agora talvez de certa acomodação do mercado, até porque o governo criou ali a regulamentação e algumas, 118, se não me engano, marcas, né, se formalizaram, pagaram lá a autorização para operar, e já começamos um processo que é um processo natural de consolidação. Já tivemos uma primeira negociação com a Flutter comprando a Bet Nacional. Então, assim, você vai dessa 118, na verdade, você já tem menos donos de marcas, essas marcas vão encolhendo, em algum momento, e aí eu não sei se em 2, 3, 5 anos, nós teremos um enxugamento desse processo, vão ter muito menos marcas mais consolidadas, que é o que acontece na maior parte dos mercados. Né? Mercados mais maduros, como os europeus, não tem essa proliferação de marcas que tem no Brasil, porque você cresceu e investiu muito em patrocínio, em publicidade, justamente para se tornar conhecido, fazer volume e depois ser comprado por alguém. É um processo natural de qualquer mercado. Então, nesse sentido, acho que estamos num período onde ainda, por algum momento, eu enxergo que vai ter demanda, né, dessa indústria para aparecer, né, para fazer patrocínio, para fazer publicidade, para continuar consolidando as suas marcas, seus nomes, para ganhar valor e ser negociado num valor maior, enfim, num valuation mais interessante para o vendedor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que desde do início desse processo, há 5 anos até agora, nós vivemos num limbo total, né? Não tem controle, não tem regra, não tem nada, né? A gente começa a ter algum regramento agora que vai passar a valer a partir de janeiro de 2025. Em nenhum momento, esse é um questionamento que eu faço e uma crítica, na verdade, que ninguém parou para explicar como funciona. Como que funciona uma aposta? Quando eu aposto, o que acontece com esse dinheiro? Quanto vai para pagar o prêmio? Quanto vai para a casa de aposta? Quanto vai para um eventual imposto quando ele surgir? E eu falo de aposta esportiva. Na nossa pré-conversa aqui, a gente lembrou. O que é jogado / apostado? Depois a gente fala disso. Isso. Se é uma aposta esportiva, com maior chance de retorno, com alguma chance de retorno, ou se é só um cassino, né, um jogo de azar, né, mais nesse sentido, você pode mais perder do que ganhar. Então, assim, como é que essas coisas se comportam? Como que é a característica de cada um desses negócios? Qual o impacto efetivo disso na sociedade, do ponto de vista de consumo? Eu estou tirando dinheiro do mercado ou não? Se eu não explicar como funciona a lógica de operação, eu não sei quanto de dinheiro eu estou tirando do mercado. Para onde esse dinheiro já ia, né? Está desviando ou é um dinheiro novo? Isso, esse dinheiro estava guardado no colchão e eu estou colocando no mercado, esse dinheiro tem uma origem que eu estou só, uma origem pouco nobre e eu estou só esquentando nesse mercado, ou esse dinheiro já ia para a Mega Sena, já ia para o cinema, já ia para um outro entretenimento e as pessoas usam como entretenimento. Eu não sei nem dizer isso, ninguém sabe, porque ninguém parou para fazer uma análise mais detalhada. Inclusive, até pelo lado de imposto, o governo fala, vamos aumentar a arrecadação. Se o dinheiro já existia e circulava na economia, ele era direcionado a algum consumo, algum produto, algum investimento. E ele gerava já impostos. Então, na verdade, eu só estou tirando a geração de imposto de onde ele era feito e estou mandando para um outro lugar. Né? Então, não é que eu vou aumentar a arrecadação, eu só estou deslocando ela de lugar. Por fim, tem todo o aspecto de impactos sociais. Né? Impacto de saúde, porque isso gera o que a gente chama de ludopatia, que é um vício em apostas, que já existe hoje em outros elementos, outros tipos de aposta, mas que a gente precisa mensurar porque isso tem custo. Né? Na Europa, a Itália, num dos levantamentos que eu fiz, gastava mais de 700 milhões de euros por ano com tratamento de viciados em aposta. Quem está fazendo isso? Quem está controlando isso? Qual o impacto da sociedade que a sociedade sofre por conta disso? E o impacto financeiro, que estou gastando dinheiro que eu usaria num consumo para o meu sustento, para colocar nas apostas. Então, o resumo a gente não tem nada. A gente passou 5 anos fomentando uma indústria sem o menor controle, sem a menor responsabilidade por parte de ninguém, nem das casas, nem do governo, e menos ainda dos clubes ou dos influenciadores, tantos que estão recebendo patrocínios de casas de aposta. Agora, a gente, como tudo no Brasil, a gente deixou o portão arrebentar para tentar colocar a tranca.
Em vez de fazer isso do começo, de uma forma organizada, usando os exemplos que tem na Inglaterra, na Espanha, na França, na Itália, países que já apostam muito, nós optamos por fazer o nosso jeito mais mambembe, né? Deixa estourar e depois a gente vê o que faz. Então, isso é ruim para todo mundo, é ruim para a sociedade, é ruim para quem investiu no sistema, nas casas, porque não adianta a gente, e aí só fechando, não adianta a gente dizer, vamos proibir. Isso já existe em outros lugares, eu não vou conseguir evitar que alguém faça uma aposta fora do país. Eu não consigo, a Anatel não consegue nem bloquear o X direito, você imagina bloquear tantas casas de aposta. Então, você não constrói isso, você não construiu uma avaliação justa do impacto na sociedade, e aí agora a gente está nesse limbo, que precisamos de alguma informação, precisamos de entender o que está acontecendo. E, infelizmente, a gente perde a oportunidade de fazer de uma forma organizada algo que podia ser melhor estruturado. E você trouxe vários pontos, porque a pergunta também foi super ampla e complexa, mas eu vou trazer vou abrir com mais um número, a minha réplica, talvez aqui, que eu acho que é o último número também de hoje, pessoal, mas acho que é um número interessante. A gente tem uma pergunta nos questionários, e aqui também de 2020 a 2023, ou seja, 4 edições. Nós estamos preparando a próxima edição de 2024, quando a gente pergunta a frequência de apostas, né? E as pessoas que responderam que apostam entre 1 e 4 vezes por semana, houve um crescimento entre 2020 e 2023 de 44%. Então, de fato, dentro daqueles que apostam, há mais gente apostando e há uma frequência maior de apostas. Então, esse é um ponto de atenção. Então, claro, a gente já viu que a quantidade de percentual subiu de 16 para 34, daqueles que dizem fazer apostas esportivas, e aqueles que fazem entre 1 e 4 vezes por semana subiu 44% no mesmo período. Então, tem um ponto de atenção aí, porque o que o César falou não é contra as apostas, primeiro conhecer as apostas, o que há nas apostas, quando você entra numa plataforma, o que você pode brincar lá dentro. Não é você vai apostar num jogo de vôlei, de futebol, de automobilismo, uma corrida de automobilismo, um jogo de tênis, ou você tem outros jogos que você pode fazer, outro tipo de aposta que você pode fazer, onde você, do ponto de vista intelectual, controla muito menos, é muito mais uma máquina, um algoritmo, do que qualquer outra coisa. Qual é o impacto disso na sociedade? Será que o governo no Brasil fez o seu dever de casa, além de demorar para regulamentar, foi entender o que acontece em mercados mais maduros? Qual é o impacto disso? Porque, César, hoje, a gente já vê algumas pesquisas saindo no mercado para tentar entender de onde vem, para onde vai esse dinheiro, né? E principalmente de onde vem, porque ele está saindo de algum lugar, como você bem disse. Não é um dinheiro novo, né? A população não está ganhando mais, ao contrário. A população talvez esteja ganhando menos, ou se não está ganhando menos, tem menos poder de compra, porque é corroído, eventualmente, por inflação, etc. Então, essas pesquisas já começam a sair no Brasil, já há aí alguma luz no fim do túnel. O varejo, né, já aponta para uma preocupação, diz, olha, estão comprando menos aqui, no período do ano, né? Então já há um direcionamento, tem pelo menos 2 pesquisas aí de instituições bem sérias falando nesse sentido. E voltando à primeira parte da sua resposta, que é bem importante, que aí traz o clube para dentro dessa equação. Primeiro, o clube tem que ter responsabilidade com o que ele comunica para o seu torcedor. Ele tem que entender aquilo, tanto um processo muito sério, na minha visão, de educação, né, e de alerta. O clube também tem responsabilidade, os clubes evoluíram muito hoje no quesito responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né, contra o racismo e uma série de outras atrocidades históricas, né, da humanidade. Então, qual é o papel do clube nessa educação, nessa evolução? Porque tem uma coisa que aí é o último ponto que você falou, que para mim é altamente relevante.
Na medida em que as casas amadurecem, do ponto de vista de marca, se fundem ou diminuem para ter um tamanho ou quantidade de casas de aposta, como é na Inglaterra, como é na Europa em geral, vai diminuir o dinheiro do patrocínio. Então, o clube que quer manter esse patrocinador, ele precisa qualificar essa relação. E essa relação, hoje, é a grande oportunidade, na minha visão, para que esses patrocínios se mantenham e até ajudem as próprias casas de aposta a preservarem as suas imagens, passa pela educação, passa pelo jogo responsável. Porque tem um outro mito, né, que muita gente fala no mercado, aí eu vou te devolver, que a casa de aposta se beneficia com a fraude, se beneficia com o vício. Ela pode até se beneficiar com o vício até a página 2, mas ela também não quer a destruição da família. Ela não quer que a pessoa roube essa lamparina aí ou esse bonequinho do Darth Vader aí atrás para vender, para apostar. Ninguém quer isso. Isso não é o objetivo de uma empresa, porque não há necessidade de chegar nesse ponto. Então, eu faço aqui uma provocação para todos, não só para você, mas esse é o próximo passo, na minha visão, que já é imediato, porque o problema já está aí. O que fazer? Primeiro, você concorda com essa tese? Se concorda, o que você acrescenta, e se você não concorda, o que você não concorda, o que você faria numa posição política, no bom sentido, que pudesse contribuir para o desenvolvimento dessa indústria de forma mais pacífica e tranquila, e socialmente correta. Não concordo com nada. Estou brincando aqui. Não, é óbvio, é natural. Aquilo que a gente fala da parceria clube parceiro, né, do relacionamento estreito, ele é fundamental quando eu lido com uma indústria que é uma indústria que tem riscos. Não vamos dourar a pílula aqui. A indústria de aposta traz riscos, né? É natural. Diferente você usar um patrocínio de um eletrodoméstico, o risco é ele quebrar, né? Mas ali a aposta traz riscos. Então, é fundamental que o clube que expõe essa marca e vincula sua marca com uma outra marca de risco, ele trabalhe em conjunto para mostrar justamente assim, como é que podemos tratar este assunto da maneira mais racional possível, da maneira mais ética possível, da maneira que impacte o mínimo possível a sociedade em seus diversos aspectos. Os clubes, para variar, e essa é uma discussão que sempre tem, eles são muito passivos. Eles recebem um cheque. Quanto você vai me pagar? É tanto? Eu até troco a casa de aposta aqui, porque a outra está me pagando mais. Mas ele não se envolve no assunto. Ele não cria o vínculo, ele não cria as ações que são necessárias para você explicar como funciona, para você explicar os riscos, para você recomendar que se faça da maneira mais ética possível. Então, assim, isso é fundamental para mim. Então, esse vínculo com o clube, especialmente quem recebe esse dinheiro, ele tem que fazer esse relacionamento e ajudar, de alguma forma, o seu torcedor ou quem ele impacta a entender melhor esse assunto. E aí, do ponto de vista de como a gente trata isso para evitar ou melhorar, tem que usar um pouco dos reflexos do que se vê em mercados mais maduros. E aí sim eu acho que pode ter um impacto grande, por isso que é tão importante nos patrocínios, por isso que eu acho que é importante esse estreitamento no relacionamento. Na Espanha, por exemplo, o patrocínio é proibido. Então, se um clube de futebol de Portugal vai jogar na Espanha, ele não pode usar a marca da casa de aposta, ele tem que usar uma outra marca. Na Inglaterra, a partir de 2026, 27, se não me engano, o principal patrocinador já não poderá mais ser uma casa de aposta. No máximo, ele pode usar as mangas. Tanto é que teve uma corrida das casas de aposta, muitos clubes passaram a ter patrocinadores casas de aposta, porque eles querem aproveitar esse último suspiro aqui para divulgar as marcas. Na Itália foi proibido também o patrocínio. O que comprova a tese de que o futebol ele tem alta frequência, alcance, né, e volume, né, porque estilinga ali a lembrança e coloca a marca no cenário. Desculpa. Exato, não, perfeito. Na Itália você teve o que ocorreu na Espanha, né, de proibir os patrocínios em atividades esportivas, na televisão, só que aí a gente vê aquela história de quem está 2 passos à frente do regulador.
as casas todas criaram empresas de news, né? Então, a casa Y ponto news. E aí ela vai lá, cria um site com 3 notícias sobre futebol que leva para a página de aposta. Então, foi um jeito de burlar a regra. Em algum momento, vai ter um corte também em relação a isso, né? Porque justamente você está burlando uma regra. E aí é um pouco do meu incômodo com essas marcas. Para elas continuarem operando, elas estão lá burlando uma regra que foi feita justamente para você proteger a sociedade. Então também tem aqui o outro lado. A gente precisa trazer as casas de aposta para a realidade, para o trabalho realmente sério. E não para o trabalho de, eu tenho uma regra, eu vou dar um jeito aqui de burlar para continuar operando. De qualquer forma, o risco que nós temos, e aí para mim é claro, no Brasil hoje vejo que tem uma bolha, porque tem muita marca se expondo para poder fazer o reconhecimento depois ser negociado, ou se tornar uma marca importante. Clientes para ser comprado, né? Exato. Em algum momento na consolidação isso vai cair. Mas se tiver este movimento, ou se tiver uma proibição, que os lobbies estão todos aí na rua para demandar essa proibição de patrocínios, como é que você vincula essas marcas ao futebol, sem o futebol, especialmente o futebol, mas outros esportes, perderem o fluxo de recursos que hoje sustenta a indústria, né? Qual o phase-out que você vai fazer, né? Qual o desmame que a gente vai fazer para não impactar contratos já assinados, até onde você pode patrocinar, até onde você não pode. Enfim, isso também precisa estar na mesa, e quem tem que capitanear essa conversa são os impactados, que são os clubes. Então, além do bom relacionamento, além de fazer a relação positiva com esse seu patrocinado, com o seu parceiro, ele também já tem que antever que vai ter um problema ali na frente. Então, assim, esse espaço todo que a gente está construindo hoje aqui, de explicar o funcionamento, como você fez ali naquele começo, a explicação técnica, acadêmica, de como funciona. E aí chegar aqui e mostrar, vai ter um problema, a gente já está apontando que vai ter um risco. Se vai ter ou não, vamos lá, tem um risco. E começa logo, né? Começa a agir logo, age antes, para evitar, né, para minimizar o impacto lá na frente. Então, assim, eu acho que aqui é um pouco da visão que eu tenho de que os clubes precisam agir rápido, precisam agir proativamente, não passivamente, como fazem constantemente. Para fechar, César, que a gente já até estourou o nosso tempo, eu acho que no caso das apostas ele é mais grave, essa situação, o problema que se aproxima é mais grave, não pela aposta em si, e aqui eu não estou passando pano, não, eu estou trazendo a responsabilidade dos clubes. Para mim, a responsabilidade do clube com o seu torcedor e com o seu bem-estar, com sua saúde financeira, sua saúde mental, é muito maior. Porque é uma relação de amor, é uma relação de paixão. E aqui também não estou romantizando, não, porque é verdade. Você não acompanha um clube que perde, não tem um título, não acompanha o título se não for amor, amigo, não sabe? Porque não temos, se fosse só ganhar, nós só tínhamos aí meia dúzia de clubes com torcida, né? Porque cada vez mais os títulos estão se concentrando nos mais ricos e nos maiores. Então, essa é uma responsabilidade, na minha visão, eu deixo o alerta aqui muito maior para os clubes. Procurem entender esse cenário, procurem entender até onde pode ir esse problema e moldem as suas relações com os patrocinadores do segmento de apostas no sentido de trazer essa educação e essa proteção. Porque as casas elas querem isso também, mas são operações comerciais que visam lucro, né? Então, vai também até a página 2, 3. E a segunda mensagem aí vai para o governo, que depois vai pagar a parte da conta, né, em problemas sociais, problemas hospitalares, etc., que procurem o melhor benchmark, né, procurem entender o que outros países já perceberam, o que outros países fazem. Então, aqui é a minha mensagem final, um alerta muito grande para os clubes, para mim, a responsabilidade social do clube. É uma oportunidade de marketing e comunicação para as casas de aposta transformarem aí a sua comunicação em educação também, e um alerta máximo para o governo, porque o problema vai chegar. Então, aqui fica já o meu até logo, e César, como sempre, de costume, faz as suas considerações finais e encerra
o nosso programa. Bom, só tem um ponto para fechar aqui, que nós temos eu vou chamar de problema, nós estamos numa situação e temos lobbies de dois lados muito fortes. O lobby de quem se beneficia desse dinheiro abundante e o lobby de quem se prejudica por esse dinheiro abundante. São indústrias poderosas de todos os lados e tem aqui um risco de ruptura. Tem muita gente que não fala do risco porque se beneficia, né? E tem muita gente que está olhando e se sentindo ameaçada ou antevendo algum problema no seu setor que começa a gritar. Então, haverá um embate de lobbies poderosos em relação ao assunto e a minha preocupação é que lobby não está preocupado com a racionalidade, está preocupado só em defender o seu lado. Então, assim, precisamos de um debate sério, de um debate objetivo, de um debate apartidário, no sentido de sem lado, isento, porque assim, essa conversa ela vai desandar. E a hora que ela desandar, não adianta reclamar, porque os lados simplesmente estão só defendendo a sua posição. Enfim, foi um programa denso, um programa de um assunto complexo, mas com muito conhecimento embarcado aqui. Então, foi bacana. Acho que a gente ajuda o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o nosso seguidor aqui a entender um pouco mais da dinâmica das receitas comerciais. Foi fundamental aquela introdução que você fez e trazer o debate aqui para uma seriedade, né? Vamos parar de inventar roda, vamos parar de criar cenários irreais e vamos trabalhar a realidade. Só assim a gente vai conseguir evitar um problema. Um grande abraço a todos. Até o programa 16.